Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência do Enjoei, para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas a perspectivas de negócios do Enjoei, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como as informações atualmente disponíveis para o Enjoei. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Enjoei e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Estão presentes nessa conferência Ana Luísa McLaren, presidente do Conselho de Administração, Thier Lima, CEO, Guilherme Almeida, CFO e DRI. Gostaria agora de passar a palavra para Ana Luísa, que dará início à apresentação. Por favor, Ana, pode prosseguir. Boa tarde a todos. O Enjoei existe porque ele precisou ser inventado. Ele foi necessário para mim em 2009 e hoje é necessário para mais de 1 milhão de compradores e outro 1 milhão de vendedores. E a comunidade, para nossa alegria, só cresce. Essa tendência de crescimento, segundo o artigo publicado pelo BCG, será de 24 bilhões de reais em 2025 e o Enjoei, como principal player, terá participação relevante nesse segmento. O resultado subjetivo do que a gente produz como empresa é movimento. Pessoas se movimentam e produtos são movimentados. E movimento é vida, vida nova. E é com muito orgulho, em nome de todo o nosso time, que a gente traz os resultados do segundo trimestre. Thier, pega daí. Muito obrigado, Ana. Em nossa última divulgação de resultados, já foi possível observar os reflexos positivos da nossa estratégia de crescimento com maior rentabilidade, com a qual seguimos avançando nesse segundo trimestre de 2022. Tivemos melhorias significativas como crescimento de vendas, aumento de base de clientes, frequência de compras, redução do custo de aquisição, aumento de take rate, diluição de custos, aumento de margem de contribuição e lucro bruto. Eu queria começar ressaltando o nosso principal pilar, que é ser a maior comunidade de moda de second-hand do Brasil. Em junho, seguimos entre os 3 maiores destinos de e-commerce na categoria moda e acessórios, e o segundo app mais baixado na mesma categoria. Nos consolidamos como líderes absolutos no mercado de second-hand do Brasil. Nesse trimestre, seguindo o planejamento estratégico, direcionamos nossos investimentos de marketing para a categoria de moda. Orientamos incentivos para compradores em seu início de jornada, enquanto fortalecemos a rentabilidade daqueles usuários mais frequentes e mais avançados. Atingimos 1,06 milhão de compradores ativos e adicionamos novos 224 mil compradores, renovando o maior patamar histórico de usuários adicionados em um único trimestre, enquanto continuamos a observar um aumento de transações por usuário em 8% nesse ano. Já no lado de vendedores, foram 164 mil novas lojinhas e 4 milhões de itens publicados nesse trimestre. O crescimento eficiente é a nossa prioridade. O nosso crescimento em GMV foi de 47% no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que nas categorias de moda esse crescimento foi de 52,7% contra o mesmo período de 2021. Em junho, esta mesma categoria cresceu 78% contra junho do ano passado, atingindo 80% das vendas. Ao focar na categoria moda, passamos a orientar nossos investimentos em um universo de usuários com maior frequência, retenção e rentabilidade, fortalecendo a eficácia do nosso crescimento.
Crescemos nossa base de compradores mesmo com uma redução de 13% ao ano nos nossos investimentos de marketing e performance e de 29% de redução total nas despesas publicitárias em relação ao primeiro trimestre de 2022. Além disso, a relação entre o custo total de marketing e incentivos em relação ao nosso GMV seguiu mostrando uma diluição de 3,3 pontos percentuais em relação ao ano passado. A redução dos custos de marketing, aliado ao aumento da rentabilidade e recorrência, significa uma redução do custo de aquisição e a aceleração do retorno sobre o mesmo investimento. Também vale mencionar que o take rate encerrou o trimestre em 22,9%, ou seja, 2,9 pontos percentuais acima do período anterior e com um comportamento ascendente, ou seja, atingindo 24,6% em junho desse ano. Da mesma forma, o serviço do Enjoei Pro, que possui um take rate mais elevado, também segue evoluindo. Nesse trimestre, tivemos um crescimento de GMV do Pro de 118% em relação ao ano passado e 46% em relação ao trimestre anterior, aumentando a sua relevância dentro do Enjoei. A margem de contribuição bruta avançou de forma sequencial e consistente, com variação positiva de 12,4 pontos percentuais versus o ano anterior e 4,2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, atingindo 35,4%. Por consequência, o lucro bruto apresentou crescimento de 118% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. Nosso caixa segue robusto e estamos comprometidos a continuar elevando a eficiência da nossa operação, melhorando a eficiência de caixa enquanto seguimos nosso plano. Gostaria também de compartilhar com vocês a trajetória, o contexto que vivemos e os próximos passos. Em 2021, fortalecemos e aceleramos nossa base de clientes, especialmente a de vendedores. A liquidez promovida na plataforma ao longo do ano passado fez que os vendedores vendessem mais rápido, com mais opções e pontos de entrega para compradores em regiões próximas. Esse ciclo potencializa a recorrência de ambos os lados, com maior rentabilidade. Ao ampliar o número de vendedores ativos ao longo do ano passado, fomos capazes de negociarmos melhores tabelas de frete com mais cobertura de base e mais parceiros, aumentarmos a proximidade entre compradores e vendedores sem desequilibrar a oferta e demanda. Com uma base crescente e frequente, seguimos fortalecendo a liquidez para os vendedores, ganhando mais GMV e receita por vendedor. Acreditamos que uma base de clientes fidelizados através de uma boa experiência é a chave para a nossa maior geração de valor. Nosso objetivo é continuar equilibrando o tempo de retorno do capital investido, fortalecendo a rentabilidade da nossa base enquanto crescemos e executamos o nosso planejamento estratégico. Falando um pouco sobre gestão, impacto social e cultura da companhia, segue a pleno vapor o nosso modelo de gestão com foco em resultados, fruto do ciclo de planejamento estratégico e governança, seguindo os mais altos padrões de governança corporativa. O Enjoei é uma empresa de natureza sustentável, mas antes de hastearmos qualquer bandeira, aplicamos para o CDP. E em novembro faremos a nossa primeira publicação sobre economia circular no Brasil. Seguimos insurgentes, conscientes, capazes de nos adaptar aos desafios sem abrir mão das nossas ambições. Agora, vamos entrar em mais detalhes sobre o nosso GMV. O GMV total atingiu 300 milhões de reais nesse trimestre, com um crescimento de 47% em relação ao segundo trimestre de 2021 e 11% contra o trimestre anterior. O resultado, bastante forte, demonstra a capacidade da plataforma em capturar novas transações em ritmo superior à média dos pares de e-commerce e varejo, evidenciando a potência do Enjoei. No período, o aumento do volume transacionado na plataforma se deu também pelo crescimento do número de novos compradores, mantendo a eficiência dos investimentos combinados de marketing e incentivos em termos de GMV. Nesse trimestre, direcionamos o foco da plataforma para a categoria moda, feminino, masculino e infantil. É nessa categoria que está o nosso Right to Win, com transações mais saudáveis em termos de take rate, margem e recorrência de clientes. Com isso, fechamos o segundo trimestre de 2022 com uma média de 74% do nosso GMV nessa categoria, versus 61% no primeiro trimestre de 2022. Em junho, chegamos a 80% de participação nessa categoria, reduzindo o ticket médio da transação no período. Os itens de moda possuem média de preço inferior às categorias de eletrônico, decoração e etc., deixando implícito que o crescimento de GMV foi positivamente influenciado pelo aumento mais acelerado do número de transações. Agora, gostaria de trazer mais luz sobre o nosso Gross Billings e Take Rate.
O Gross Billings cresceu 44% em relação ao segundo trimestre de 2021 e 27% em relação ao trimestre anterior, em ritmo acima do crescimento do GMV no período, capturando os efeitos combinados da nova política comercial implementada em janeiro de 2022, bem como o efeito e adequação do ticket médio com maior share da categoria moda, onde o take da transação é superior. Fechamos o segundo trimestre de 2022 com um take rate de 22,9%, 2,9 pontos percentuais acima do registrado no primeiro trimestre de 2022 e atingindo 24,6% no mês de junho, demonstrando um comportamento ascendente ao longo do trimestre. No segundo trimestre de 2022, balanceamos os investimentos e incentivos para a aquisição de novos compradores, que totalizaram 8,8% do GMV. Por outro lado, o Net Take Rate, receita bruta versus GMV, demonstrou movimento crescente, fechando o trimestre em 14,1% versus 12,7% no trimestre anterior. Vamos falar agora sobre a base de compradores ativos no Enjoei. Foram adicionados 224 mil compradores na comunidade no segundo trimestre de 2022, que agora estão experimentando a plataforma e os novos hábitos de consumo, versus 178 mil que foram adicionados no trimestre anterior e 181 mil que foram adicionados no segundo trimestre de 2021. Um crescimento de 26% ano contra ano e 24% trimestre contra trimestre. Este forte desempenho é resultado do direcionamento dos investimentos para o início de jornada. Com isso, o total de compradores ativos totalizou 1,059 milhão de usuários no segundo trimestre de 2022, ou seja, 8% de crescimento ao ano e 6% no trimestre. Vale ressaltar que no segundo trimestre de 2022 tivemos um crescimento de GMV por comprador de 13% ano contra ano e redução de 9% versus o trimestre anterior, refletindo a combinação do aumento de transações por usuário e o aumento da categoria moda no share total do GMV da plataforma. Em vendedores, neste trimestre, demos boas-vindas a 164 mil novos vendedores em nossa plataforma, contra 189 mil no trimestre anterior, refletindo o novo ciclo de investimento com maior foco em fortalecimento da liquidez da base estabelecida. Com isso, o número de vendedores ativos se manteve estável no comparativo trimestral. Por outro lado, o GMV por vendedor seguiu trajetória ascendente nesse trimestre, com um crescimento de 25,9% ano contra ano e 1,9% no trimestre, sinalizando que o aumento do número de transações por vendedor superou o efeito da variação de ticket médio. O número de itens publicados na plataforma totalizou 4 milhões, também estável em relação ao trimestre anterior, refletindo um aumento de novos produtos publicados por usuário ativo e maior liquidez. O Enjoei Pro foi um grande destaque também nesse trimestre, um salto de 118% de crescimento ano contra ano e 46% no trimestre. Com isso, conseguimos observar um aumento do share do Enjoei Pro no GMV total da plataforma, em linha com o nosso plano de negócios. Também foi possível observar um aumento na quantidade de produtos publicados no Enjoei Pro. No segundo trimestre de 2022, o Enjoei Pro registrou um crescimento de 22% ano contra ano e 25% trimestre contra trimestre no total de produtos publicados. Quando falamos em audiência, somos líderes absolutos no segmento de second-hand e moda no Brasil. Uma super comunidade, top 3 no ranking de market share em número de acessos, de acordo com o relatório Setores e-commerce no Brasil, divulgado em julho de 2022 pela Conversion. E mesmo com níveis menores de investimento em marketing no trimestre, a plataforma manteve posição estável e relevante no comparativo de acessos na categoria, competindo com players que atuam no segmento de produtos novos. O destaque de marca para o período foi a campanha Desapegue se for capaz. Alcançamos mais de 2,5 milhões de espectadores ao longo dos meses de maio, junho e julho de 2022, como patrocinador oficial do programa Desapegue se for capaz, apresentado por Sabrina Sato e transmitido pelo GNT. Com isso, passo as palavras para o Guilherme Almeida, nosso CFO. Obrigado. Obrigado, Thier. Olá a todos. Falaremos agora dos resultados financeiros do Enjoei no segundo trimestre de 2022. A receita líquida atingiu 37,5 milhões, um crescimento anual de 42% e trimestral de 23%,
em linha com o aumento de gross billings neste mesmo período. O custo do serviço prestado foi de 24,2 milhões, aumento anual de 19% e trimestral de 16%, com ritmo de crescimento mais eficiente, inferior aos crescimentos de gross billings e receita, contribuindo para o aumento de margem bruta no trimestre. Em percentual do GMV, o custo de serviço prestado atingiu 8,1%, versus 10% em 2T21 e 7,8% em 1T22. Mesmo com a diminuição de ticket médio provocada pelo aumento do share das categorias de moda, tivemos um efeito pequeno na variação da razão frete por GMV. O motivo disso é que melhoramos o quociente de frete por transação, ou seja, o custo do frete unitário, que ficou 5,3% abaixo do trimestre passado, mostrando a maior eficiência da operação por meio do aumento de rede de usuários e maior diversificação entre os parceiros logísticos. O lucro bruto do trimestre apresentou expressivo crescimento, 118% ano contra ano e 40% no comparativo trimestral, atingindo 13,3 milhões de reais. Esse comportamento reflete os efeitos de aumento da receita com maior GMV e take rate, combinados com maior eficiência das linhas dos custos associados às transações. Desta maneira, a margem bruta atingiu 35,4% no trimestre, evoluindo 12,4 pontos percentuais no comparativo anual e 4,2 pontos percentuais no trimestral. As despesas gerais e administrativas, desconsiderando o SOP, totalizaram 16,5 milhões no trimestre, representando uma variação anual de 75% e uma redução de 11% versus o trimestre anterior. No comparativo trimestral, tivemos o efeito de aumento da linha de salários e encargos, puxada principalmente por dissídio. Destacamos que o headcount da companhia manteve-se estável. Em relação ao GMV, o G&A excluindo o SOP representou 5,5%, versus 6,8% no trimestre anterior e 4,6% no segundo trimestre de 2021. As despesas de marketing somaram 10,5 milhões no trimestre, reduzindo 31% no comparativo anual e 29% no trimestral. Em porcentagem do GMV, a linha de marketing e publicidade representou 3,5% no trimestre, versus 5,5% no tri passado e 7,4% em 2021. Considerando os investimentos combinados de marketing e incentivos, percebemos uma evolução contínua de eficiência em relação ao GMV, saindo de 15,6% no ano passado para 12,3% agora em 2022. Ou seja, vemos o volume total transacionado crescendo em velocidade superior aos investimentos de aquisição e retenção de usuários. O EBITDA ajustado do trimestre, desconsiderando o SOP, atingiu menos 15,6 milhões, versus menos 25,5 milhões no trimestre anterior, mostrando o comportamento de redução do prejuízo operacional à medida que a companhia captura os efeitos de melhor margem bruta e diluição de despesas. A companhia encerrou o trimestre com posição de caixa, equivalentes de caixa, aplicações financeiras e contas a receber, somando 364,6 milhões. Vale ressaltar que a posição de contas a receber, que possui caráter de liquidez imediata, cresceu nos últimos trimestres na medida em que a companhia optou por parar de antecipar a parcela do enjoei nas vendas a prazo. Com isso, a linha de contas a receber passou de 1 para 6% do total de disponibilidades. Agora, estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo Q&A. Nossa primeira pergunta é da senhora Daniela Eiger. Daniela, seu microfone está liberado. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira em relação à perspectiva, né? Assim, vocês têm, na verdade, mantido um crescimento bastante robusto, apesar da base de comparação de vocês, apesar, enfim, até dos desafios de mercado. Então, eu queria entender como que está a cabeça de vocês aí para o segundo semestre, né? Se vocês acham que conseguem manter um crescimento aí próximo ao patamar desse TRI.
e também do lado de rentabilidade, né, que vocês fizeram toda essa estratégia aí de preservar um pouco mais margem bruta. Obviamente tem partes que são mais estruturais, que é como a questão da redução do frete, mas também algumas decisões mais estratégicas em relação a investimentos de marketing. Mas, enfim, entender como que está a cabeça aí para o segundo semestre, principalmente. E a minha segunda é essa questão da dinâmica da maior penetração de moda, né, que você comentou, Tchê. Queria entender assim, um pouco como que é a cabeça da plataforma, né? Então, a ideia é ser uma plataforma de moda mesmo, com algumas categorias um pouco adjacentes, mas bem centrada nessa categoria. Porque vocês antigamente falavam um pouco dessa questão de ser um pouco mais diversificado, para trazer mais recorrência, conseguir, né, engajar mais o cliente, enfim. Então, só entender um pouquinho a estratégia dessa questão de mix de categoria. Obrigada. Obrigado, Daniela, pela pergunta. Eu vou começar aqui pela primeira, falando sobre a perspectiva que a gente tem aqui para o próximo quarto e para o próximo semestre do Enjoei como um todo aqui na sua estratégia de crescimento. A nossa visão é que a gente vai manter aqui um crescimento na base de comparação anual ainda acelerado, tá? Então a gente está criando esse momento, muito pela quantidade de usuários que a gente conseguiu trazer no trimestre passado. A gente renovou aqui um recorde histórico de novos compradores na plataforma, como a gente divulgou, né? Num período que a gente vê que o custo de aquisição estaria mais alto, fica notado que a gente está conseguindo reverter esse cenário e conseguir colocar mais usuários, mesmo reduzindo o investimento em marketing, né? Então, significa que a gente cria momento e impulso para os quartos seguintes. Isso na base anual. Quando eu falo aqui de um horizonte trimestre contra trimestre, a nossa expectativa agora, responde a segunda parte da sua primeira pergunta, é continuar estabilizando a companhia no ponto de vista de rentabilidade. A gente ainda vê um espaço para continuar melhorando a receita e a rentabilidade da companhia, e a gente vai conseguir ver isso melhorando no final desse terceiro trimestre e nos trimestres adiante. A gente vê que tem ainda a necessidade de ter mais receita do nosso usuário mais maduro. Então, a gente tem, na nossa cabeça o próximo trimestre uma continuidade da melhoria que a gente está mantendo aqui na rentabilidade do negócio e um crescimento de base anual, a voltar a crescer a base de clientes mais para o quarto trimestre, de maneira mais acelerada, e a combinação das duas coisas significa criar um momento melhor ainda para o ano que vem, né? Então, é isso que está na nossa cabeça para 2023, ou seja, melhorar mais a rentabilidade no terceiro trimestre, voltar a investir mais em crescimento no quarto trimestre, para que a combinação dessas duas coisas faça com que a gente consiga voltar a ter cada vez mais um crescimento acelerado que consiga diluir os nossos custos para seguir o nosso plano aqui de atingir o break-even no final de 2023, início de 2024. Quando eu falo agora sobre, na sua segunda pergunta, que share de moda, perfeito, obrigado, Guilherme. O que a gente veio fazendo? Isso aqui nasceu, na verdade, muito do nosso ciclo de planejamento estratégico, que a gente encerrou no final do ano passado. A gente decidiu que seria muito importante a gente focar naquelas categorias onde a gente tinha muito mais capacidade, não só de fazer uma aquisição mais eficiente de cliente, mas também a sua maior retenção. E a gente acredita que essa decisão foi muito assertiva, porque a gente entende que as oscilações que a gente vê, inclusive no mercado como um todo, se dão em outras categorias que a gente ficou menos exposto. Isso não significa que a gente não acredita nessas categorias adjacentes como um potencial a ser explorado, mas dentro do nosso planejamento, do nosso plano, a gente vai deixar elas, por enquanto, como categorias adjacentes, que a gente vai continuar monitorando como uma grande oportunidade para ser explorada futuramente. E isso se dá o reflexo do que a gente está vendo hoje, né? Um take rate mais elevado, uma capacidade de trazer novos compradores e eles se tornarem recorrentes cada vez mais rápido e aumentar a nossa base de usuários recorrentes, né? Então, é bem isso que está na nossa cabeça. Muito obrigado. Excelente. Obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Richard Cathcart. Sr. Richard, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu tenho duas aqui. A primeira, eu queria perguntar sobre os novos sellers que estão começando na plataforma com take rate reduzido. Queria entender um pouco mais sobre o comportamento
comportamento desse grupo em termos de frequência, ou seja, quantos vocês estão conseguindo reter e subir para níveis maiores de take. E a segunda pergunta é sobre a Enjoei Pro. Vocês colocaram uma índice lá no release, o GMV está acelerando significativamente. Então, só queria pedir para vocês darem um pouco mais de cor sobre os drivers disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Richard, pela pergunta. Primeiro, respondendo sobre a parte de sellers, né? A gente está agora direcionando mais o nosso investimento em acelerar a liquidez dos nossos sellers já existentes na plataforma e também fazer uma liquidez mais rápida para esses sellers que estão entrando. A gente encerrou o ciclo, digamos, de incentivo para novos sellers entrantes na plataforma. Então, eles já estão com um take rate mais igual ao seller estabelecido, né? Então, isso já fazia parte da nossa estratégia. Então, a gente pode contar que a recorrência desses novos sellers que estão entrando agora, eles já entram em patamares assim, par e passo com os sellers já recorrentes na plataforma. Então, a gente já percebe que isso não tá e não vai ter nenhum reflexo aqui na retenção desses sellers que estão entrando. Segundo a sua parte do Enjoei Pro, a gente continua acelerando, né? Esse resultado que a gente divulgou em índice, ele tá ganhando cada vez mais participação dentro da companhia, mas uma coisa muito importante de ressaltar sobre o Enjoei Pro é que ele, atualmente, ele é break-even operacional, ou seja, ele já se paga dentro da sua estrutura de operação, então o overhead gerado pela operação da plataforma, ele já está pago. A gente não tem um custo de marketing implícito para fazer gerar liquidez nesses produtos que estão estabelecidos aqui dentro do Enjoei Pro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o custo de serviço prestado que fica aliado ao custo do Enjoei Pro, ele vai começar a passar a ser diluído na nossa estrutura de custo e ele vai começar a gerar margem de contribuição positiva dentro da nossa estrutura de margem e lucro bruto na plataforma a partir de agora. Então, é isso que está acontecendo com o Enjoei Pro. A gente investiu bastante aqui ao longo do tempo para melhorar cada vez mais a operação. Se as pessoas começarem a usar os apps, o app agora, ele está muito mais fácil de utilizar. Os processos internos para recebimento de produto estão cada vez mais agilizados. O tempo de espera quando um usuário manda um item para a gente no Enjoei Pro está muito mais reduzido. O time segue muito engajado para fazer com que essa operação fique cada vez mais eficiente nos dois lados, né? Tanto na experiência do vendedor quanto na experiência do comprador no tempo de entrega. E agora, com a operação entrando no seu período mais equalizado, no ponto de vista de experiência como um todo, a nossa expectativa é fazer com que ele continue ganhando participação dentro do Enjoei. Pelos dois motivos, né? Pela questão da experiência e pela questão do break-even operacional, e agora ele contribuindo de maneira positiva dentro da nossa estrutura de margem de contribuição. Boa, tá ótimo. Obrigado pelas respostas, Tchê. Nossa próxima pergunta vem da senhora Jéssica Meller, da JP Morgan. Jéssica, seu microfone está liberado. Senhora Jéssica, por gentileza, seu microfone está no mudo. Oi, desculpa, vocês me ouvem agora? Sim, perfeitamente. Pode prosseguir. Tá. Obrigada, estava no mudo aqui. Ana Luísa, Tia, Guilherme, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade, voltando um pouquinho para a linha de marketing. Se vocês puderem falar um pouquinho como é que vocês veem essa linha olhando para frente, em termos de percentual da receita, e também um pouquinho mais sobre geração de caixa, como é que vocês veem essa linha olhando para frente também. Muito obrigada. Muito obrigado, Jéssica, pela pergunta. A gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou responder a primeira parte da sua pergunta e vou deixar o Guilherme responder a segunda parte sobre a estrutura de caixa e a visão do futuro sobre esse aspecto na companhia. Falando sobre os aspectos de marketing como um todo, a gente vê para o próximo trimestre uma não variação do número absoluto do investimento de marketing nominalmente sobre nossa estrutura de investimento, ou seja, não vemos isso crescendo no próximo quarto, e essa linha voltando a acelerar um pouco mais no quarto seguinte, onde a gente espera ter um maior crescimento de venda. Claro que depois que a gente fizer, como eu respondi na pergunta anterior, um momento de uma melhor margem de contribuição que a gente vai trabalhar nesse terceiro trimestre, aliado a uma estrutura de crescimento, a gente vai voltar a fazer um investimento ainda mais eficiente a partir do ano que vem. A gente já deu sinais
que a gente consegue fazer investimentos de marketing reduzindo, aumentando o número de usuários e reduzindo o investimento. Isso foi fundamental para a gente conseguir fazer uma estratégia crescente para a companhia e com rentabilidade. Mas a gente vai retomar esse investimento de uma maneira gradual, mas a partir do ano que vem, sempre olhando como é que fica a última linha e como é que fica o sentimento do retorno sobre o investimento dentro das nossas decisões de marketing. Isso eu respondi a primeira pergunta. Sobre a pergunta de perspectiva de fluxo de caixa, eu vou passar a palavra para o Guilherme. Muito obrigado. Bom, Jéssica, sobre a geração de caixa, a gente vê dois componentes aqui. Primeiro, o componente de custos de despesas bastante controlados ao longo dos próximos quartos, e isso acompanhado do crescimento que a gente está se propondo a fazer, obviamente dá uma combinação positiva de última linha, que deve se refletir como um resultado positivo também em redução de burn e futura geração de caixa. Então, a companhia se propõe a break-even operacionalmente dentro dos próximos 2 anos, e, obviamente, para que isso aconteça, a gente espera, sim, essa redução de burn ao longo dos próximos quarters para conseguir zerar esse resultado. Especificamente neste quarto e agora, acho que existem 2 ajustes, né, que estão intrinsecamente ligados à operação da companhia e que aparecem na composição do nosso fluxo de caixa. O primeiro ajuste aí com caráter de investimento, né, a gente tem parte da despesa da folha que é levada para o balanço como ativo intangível. E como caráter operacional, obviamente a gente tem, né, as contas circulantes aí que já variam com o crescimento da companhia mês a mês, como as contas relacionadas à folha, fornecedores e o próprio contas a receber, mas existe também uma parcela significativa de variações nas contas circulantes que tem um caráter diferente, como uma conta de impostos a recuperar, que só nesse trimestre sofreu um aumento aí de 3 milhões referentes ao pagamento de comicotas, né, que será recuperado pela companhia como crédito no futuro. A gente teve também outras variações não frequentes, ou seja, que foram excepcionais neste trimestre e que totalizaram aproximadamente mais uns 3 milhões, que serão ajustadas com o tempo. Então, isso posto, a nossa perspectiva, sim, é de redução gradual do burn para os próximos quartos. Super claro, muito obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar nome e companhia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Thier Lima, para que faça as considerações finais da companhia. Pessoal, muito obrigado por prestigiar a gente nesse call. Eu vou passar uma mensagem que eu passei aqui para o pessoal aqui dentro do time do Enjoei. Todo dia, quando eu venho aqui sentar na minha mesa para trabalhar, na mesma mesa que eu fiz o IPO, eu vejo 3 objetos e 3 coisas que têm um significado muito importante para mim. Uma delas é aquela placa que eu recebi logo após a gente fazer a abertura de capital. A segunda é um monitor que eu mantenho todos os indicadores que acompanham sistematicamente a evolução e a saúde da nossa plataforma. O terceiro é um livro que é A Mentalidade do Fundador. O que significam essas 3 coisas? O primeiro, a placa, o meu compromisso com os acionistas. O segundo, o monitor onde eu vejo todas as informações sobre a nossa comunidade, o compromisso que eu tenho com o nosso cliente. O terceiro, a mentalidade do fundador. Apesar de ser o executivo da companhia, a inquietação e a vontade de seguir o nosso plano e nosso sonho adiante, ela se mantém sempre acesa. E é com essas palavras que eu termino o nosso call. Muito obrigado. A conferência do Enjoei está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma ótima tarde.